Boa noite a todos. Meu nome é Laís. Eu sou a Ana Carolina e nós somos do Previdenciol. Previdência para todos, né? Previdência toda e para todos. Nós viemos falar assim de um jeito fácil, descomplicado, direto, e a gente tem um tema muito interessante. Sim, inclusive o Previdenciol é um canal no YouTube e também no Instagram e no Facebook para você, advogado, que deseja atuar com o planejamento previdenciário e ter uma boa remuneração. Porque advogado quer ser bem remunerado, não é? Exatamente. Então aqui no Previdenciol, criado para passar conhecimento para você, advogado, que deseja dar esse start. Então, vem com a gente. Não, e a partir de hoje, até o dia 3 de fevereiro, nós faremos 2 lives semanais para ajudar o advogado, seja recém-formado, seja aquele advogado que quer migrar para a área do previdenciário, a ganhar dinheiro, aumentar o faturamento dele em 2022 com o planejamento previdenciário. Quem vai ficar fora dessa, Ana? Ninguém, claro que não. As lives foram criadas com muito carinho, com temas importantes e de acordo com o que vocês precisam. Então, a live de hoje, na próxima quinta e na semana que vem, nós temos lives na terça e na quinta-feira. Fiquem conosco. Só tema interessante. E a live de hoje vai ser o quê? Como identificar o melhor cenário da aposentadoria para o seu cliente. Vamos lá? Vamos, bora. Esse tema, pessoal, ele é muito questionado e nós já recebemos várias perguntas, várias dúvidas de vários advogados, inclusive de alunos também, porque tem dificuldade e insegurança de identificar numa consulta ou fazendo um planejamento previdenciário de se tem certeza ou não de identificar qual é a melhor aposentadoria, o melhor benefício programável para o seu cliente. Nós também já passamos por isso, né, Laís? Isso processo. Não é uma dúvida só de você, advogado. Nós já passamos por isso também. E com o tempo, nós aprendemos um método muito interessante que nós gostaríamos de compartilhar com vocês para identificarem essa melhor forma de escolher ou recomendar a aposentadoria, verificar o melhor cenário de uma aposentadoria no futuro e ter segurança para fazer o planejamento previdenciário do seu cliente. E eu já começo falando que a gente não está aqui para falar de simulador do INSS. Porque o simulador do INSS, apesar de ser uma ferramenta muito interessante para o advogado, principalmente aquele que está começando, para ter um primeiro contato com as regras de aposentadoria, né, com as modalidades, o que trouxe a reforma, o que era a regra anterior, o simulador não é um planejamento previdenciário. Então, nós não podemos levar friamente aquilo que está colocado no simulador em consideração e entregar para o nosso cliente. Não é assim que funciona o planejamento previdenciário. Então, eu já começo falando que não é disso que a gente vai falar. Não estou aqui para falar de simulador. Simulador está lá no INSS, é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta útil, mas não é o nosso objetivo. Tá. Laís, enquanto eu falo aqui com eles, tô vendo um comentário que ainda não começou no YouTube. Você pode verificar pra gente? Porque a Laís, além de advogada, é a nossa master em tecnologia da informação. Então, enquanto ela confere, eu vou comentando aqui com vocês sobre esse tema, essa parte que a Laís comentou. Agora começou lá no YouTube, vocês podem conferir lá pra gente. Começou, Samuel? Eu acho que começou no YouTube. Tá certinho? Ah, ótimo. Então, para quem tá nos assistindo só pelo YouTube, vamos retomar. O que a gente vai falar hoje? Sim. Nós vamos falar do melhor cenário da aposentadoria para o seu cliente. E falei aqui já para o pessoal que estava no Instagram, já nos acompanhando, que a gente não está aqui para falar de simulador do INSS. Que o simulador do INSS não é planejamento previdenciário, apesar de ser uma ferramenta muito útil para a gente dar um start, para a gente começar a trabalhar no planejamento previdenciário, mas não é o planejamento em si. Você falou um negócio muito importante, Laís. O simulador do INSS, a gente não pode ignorar que ele mudou muito e veio ajudar
e veio nos ajudar Não no planejamento previdenciário. Engraçado. Pode continuar, que eu vou resolver aqui. Sim. Então, esse simulador do aplicativo Meu INSS, a gente não pode desconsiderar a importância dele. Apesar de todos os problemas que nós temos com a Previdência Pública ou com o próprio INSS, a morosidade, a dificuldade, o digital veio para ficar. Então, ele foi se aperfeiçoando. Então, esta ferramenta, o simulador, ele dá um norte. Então, ela é importante sim, porque o resultado que aparece de uma data esperada de uma aposentadoria no dia de hoje e o valor de uma aposentadoria que já sai o resultado no simulador do INSS é um ponto de partida para o advogado ou um ponto de partida para o cliente. Porque quando o INSS dá o resultado um tempo de contribuição lá na plataforma, significa dizer que ele já está utilizando o banco de dados que está no governo federal. Exatamente. Então, as informações que estão no extrato previdenciário, lá no CNIS, ele vai usar aquilo e já está dando resultado. Isso dá segurança e tranquilidade para o cliente. Poxa, as informações já estão batendo. E o valor também, porque o valor é calculado conforme a base de cálculos, as remunerações que foram utilizadas para a contribuição previdenciária. Então, aquilo já é um norte. Mas como a Laís disse, não significa que o que nós vamos explicar para vocês sobre identificar o melhor cenário é ler o simulador do INSS. Advogado, advogada que sai de uma aula da Laís e da Ana não sai com a informação de que vai ler histórico ou simulador do INSS para dar consultoria para os seus clientes. Não, e aqui a análise é diferenciada. Exato, até para você falar para o seu cliente que aquele simulador, aquela resposta que o simulador traz para a gente é uma resposta que considera hoje. Então, planejar, quando a gente pensa em planejar, a gente pensa em para frente, para mais. E o que o simulador traz para a gente são os requisitos hoje, se você preenche a regra hoje, a sua idade hoje. Então pode induzir, inclusive, o advogado a erro, né? Se ele não souber interpretar a lei, interpretar as regras e fazer a adequação do caso à melhor regra, ele vai cometer esse erro com o cliente desse. E é muito sério. E outra, né, Laís? Não adianta também ter um software, pagar por um software e importar os dados do governo federal, da plataforma Meu INSS e alimentar as informações lá no software, dar um ok que vai sair os resultados dos valores das aposentadorias e das datas. Se o advogado não sabe interpretar o que significa aquilo. Não adianta nada você pagar por um software. Você precisa entender cada uma daquelas regras de aposentadoria para saber por que em uma o valor foi maior ou foi menor, se é esperado uma aposentadoria melhor na regra antiga ou já em uma das regras de transição disponíveis a partir da emenda constitucional. Então, cuidado! Avaliar o melhor cenário não é nem identificar simulador do INSS e nem só alimentar o software. Não adianta pagar um software se você não souber fazer a avaliação. E como que a gente costuma iniciar a análise desse melhor cenário? O jeito certo. Primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente faz um planejamento ou que a gente faz uma análise de um caso, né, previdenciário, é o marco legal. Então, não necessariamente o seu cliente que ele vem te procurar, ele não tem direito às regras anteriores à reforma. Então a gente tem que fazer. Reforma da Previdência foi um marco? Sim, é um marco importante. E você precisa avaliar também as regras de aposentadoria anteriores à reforma, porque existe o direito adquirido. Então, o nosso cliente ele pode querer planejar uma aposentadoria, mas ele pode ter já direito de se aposentar. E você, como advogado, você tem que saber orientar ele com relação a isso. E a gente faz isso de inúmeras formas. Mas a primeira dica que a gente dá é identificar esse marco legal e as regras que são aplicáveis a cada caso. E antes disso, só uma pontinha. Quando a gente fala em direito adquirido, é importante, no mundo previdenciário, entender o seguinte.
Direito adquirido é porque já preencheu todas as regras para aquela aposentadoria. Qual é o marco legal da reforma da Previdência? A Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi publicada no dia 12 de novembro de 2019. É um ponto de partida. Quais eram as regras que estavam valendo antes de 12 de novembro de 2019? Identificar quais são essas regras. Quem preencheu os requisitos de idade ou de tempo de contribuição nessas regras anteriores à emenda constitucional, o direito está adquirido. Resguardado. Não interessa, como a Laís gosta de falar, não interessa se vai solicitar essa aposentadoria depois, mas ele já concluiu os requisitos, os critérios anteriores à emenda constitucional 103 e ele pode solicitar o seu benefício a qualquer momento. Outra coisa é se ele não tiver preenchido os critérios anteriores, porque quem não preenche tem uma mera expectativa de direito. Olha que nome chique, expectativa de direito. E para essas pessoas que tinham expectativas de direito, o legislador constituinte criou as regras de transição, que estão na emenda constitucional 103. Então é muito importante que o advogado ele conheça quais são as regras de transição, que em resumo estão em quais artigos da emenda constitucional, Laís? Todos. 15, Artigo 15, 16, 17 e 20. 18, 19 e 20. É muito importante conhecer esses artigos, ler, reler, interpretar, identificar quais são os requisitos de idade, de tempo, pontuação para cada uma dessas regras. A gente tem que lembrar que essa questão de idade e de tempo de contribuição mudou muito com a reforma. Então, antes, nas regras anteriores à reforma, nós tínhamos a carência e a idade para determinada para aposentadoria por idade. Nós não tínhamos essa questão do tempo de contribuição, nós tínhamos carência. E existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que você não precisava de uma idade mínima, você precisava do tempo de contribuição e a carência. Esses termos técnicos, né, carência, tempo de contribuição, isso nós vamos falar em um conteúdo mais aprofundado. Mas aqui, como a gente está querendo falar um panorama mais geral das oportunidades aí de aposentadoria, das regras para cada caso do seu cliente, você precisa verificar isso. Então, antes da reforma, nós tínhamos essas possibilidades. Depois da reforma, não tem uma aposentadoria por tempo sem considerar a idade. Essas oportunidades só estão nas regras de transição. Então, existem regras de transição que levam em consideração só o tempo, existem regras que levam em consideração só a idade e existem regras que levam em consideração o tempo mais idade. E cabe ao advogado essa avaliação. Oi, Vitor, tudo bem? Cabe ao advogado essa avaliação com relação a cada regra. Por isso que você pegar um simulador e apresentar para o seu cliente, propriamente dito, você está entregando para ele a mesma análise que o INSS faz, uma análise automática. Então, ele gera uma expectativa. Então, é importante você ter consciência dessas regras, daquela que é melhor e aquilo que pode ser melhorado. Porque, às vezes, o mesmo cliente ele preenche os requisitos simultâneos em duas regras. Cabe você falar para ele qual que é a melhor regra. Você vai saber falar para ele qual que é a melhor regra? Por isso que ele, a partir desse método que a gente está sugerindo, de criar, pode ser uma tabela, pode ser uma listagem de regras anteriores à reforma e posteriores à reforma, de consulta sempre, até que todos esses requisitos eles estejam mais próximos da sua realidade, né? O conhecimento ele já esteja mais sedimentado. Mas até que isso aconteça, não é vergonhoso, não é ruim. Inclusive, é muito bom que você crie essa estrutura de identificar quais são os requisitos anteriores e quais são os requisitos posteriores à reforma da Previdência. E sabe o que é legal e é importante a gente comentar aqui, Laís? Porque tem muitas pessoas e muitos advogados que pensam que a reforma ela veio para prejudicar. É claro que existem situações que dificultaram sim, não se nega que talvez precise de mais tempo ou de mais idade para poder chegar no momento
da aposentadoria, nós reconhecemos isso, não seríamos loucas de não reconhecer. Mas a reforma trouxe uma certa flexibilidade para o cálculo do valor. Vejam, antes da reforma, como era o cálculo da aposentadoria? Média, julho de 94 para frente, excluía-se as 20% menores contribuições. Remunerações, 20% das menores remunerações, fazia então uma média aritmética de 80% desse período contributivo. Com a reforma da Previdência, 100%. É 100%, mas podem ser excluídas remunerações que diminuam o valor. Podem ser excluídos 20% ou até mais dessas remunerações. Mas o que tem de diferente? Antes, a exclusão dessas remunerações, desses 20%, não implicava em exclusão do tempo. Hoje, se você exclui uma remuneração, você exclui o tempo. Então, se eu quero excluir uma remuneração de um mês, eu excluo o tempo. Eu vou ter menos um mês no meu tempo de contribuição. E isso pode fazer uma diferença? Pode. Porque se eu tenho 35 anos e 11 meses, o meu coeficiente ele vai se manter o mesmo. Eu ainda não tenho 36 anos e eu tenho um coeficiente de 35. Mas 11 contribuições não vão fazer diferença no meu cálculo do coeficiente, mas podem fazer diferença com relação à remuneração de períodos pretéritos. Então eu posso excluir tranquilamente 11 remunerações que não vai ter prejuízo no meu cálculo com relação ao coeficiente, mas pode aumentar minha média se eu excluir remunerações menores. Sim, elas saem dessa média aritmética e aí elas vão melhorar o valor do benefício. Nós temos um caso interessante de um cliente que ele tinha 37 anos de contribuição e em novembro de 2021 ele fazia 65 anos de idade. Ele já tinha o tempo de contribuição necessário, então ele poderia se aposentar em alguma das regras de transição da emenda constitucional, naquela aposentadoria que leva em consideração um tempo cheio de contribuição. Acontece que tem uma outra regra de transição também dentro da emenda, que é a aposentadoria por idade para o homem, que leva em consideração a idade mínima de 65 anos, e como ele já estava no sistema, que está escrito lá na regra, tá, pessoal? Ele poderia se aposentar com 15 anos de contribuição. Então, veja, ele tem 37 anos de contribuição, mas ele pode se aposentar com 15. E aí, como ele pode se aposentar com 15, ele pode excluir, a partir dos 16 anos de contribuição, todas aquelas remunerações que vão reduzir o valor da sua aposentadoria. Isso fica muito maior do que os 20% da regra anterior. E no final das contas, fazendo os cálculos, nós vimos que se ele se aposentasse aos 64 anos de idade, com os seus 37 anos de contribuição, ele teria uma aposentadoria no valor de R$ 1.700, R$ 1.800. Se ele esperasse a idade dele, de 65, ele poderia se aposentar por idade, ganhando quase R$ 3.900. R$ 2.000 de aumento. Só por saber que ele pode esperar um mês. E aí, qual vocês acham que ele escolheu? A partir da nossa orientação, ele preferiu aguardar a idade e conseguiu a sua aposentadoria por idade com quase R$ 2.000 de diferença. Mais vantajosa. Só que só foi possível a gente poder analisar isso, por quê? Porque a gente tem a nossa tabela que a gente criou e identificou quais são as regras de aposentadoria anteriores à emenda constitucional, quais são cada regra depois da reforma da Previdência, e a gente vai enquadrando em uma por uma e analisando qual que é a data em que esperada de aposentadoria, como que vai ser a regra de cálculo em cada um desses artigos que nós temos, tá? Então, fica um trabalho, mas é um estudo muito mais robusto e qualificado e seguro. Por isso ele tem o seu valor, porque você consegue, a partir destas análises, dar mais segurança ao seu cliente. E também, conhecendo as regras como elas são e quais são os valores esperados de aposentadoria em cada uma dessas regras transitórias,
nós podemos fazer a pergunta para o cliente: como que a gente pode melhorar esse tempo? Porque a idade não muda não, minha gente. A idade é uma só. E ninguém quer ficar mais velho, né? Todo mundo quer ficar jovem. Só se tiver um erro, ali na certidão de nascimento, porque já teve, sabia? A gente teve um cliente que ele precisou mudar a carteira de identidade dele porque a data de nascimento estava errada, estava atrapalhando o processo de aposentadoria. Mas só isso. Mas o tempo de contribuição, ele pode ser aumentado. Tem várias maneiras de dar um plus desse tempo, e né? o aumento desse tempo, ele pode mudar a data de início de uma aposentadoria, como ele pode mudar o valor. Porque quanto mais tempo de contribuição a pessoa tem, aumenta o coeficiente. E interessante que o planejamento, a gente pensa, eu vou escolher uma data para eu aposentar, eu vou escolher quando aposentar, quanto aposentar. Não é só isso. O planejamento, ele envolve o valor que ele vai despender numa contribuição mensal e aquilo que ele vai receber de retorno, se realmente vale a pena ele esperar escolher essa regra em detrimento da outra. Então, o planejamento, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, não é simplesmente você orientar o seu cliente que vale a pena ele aposentar pela regra do pedágio 50%. Sendo que ele sabe que, por exemplo, da idade mínima progressiva ou da pontuação, o coeficiente dele pode ser maior que 100%. As pessoas sabem disso? Normalmente as pessoas não sabem. E isso não existia antes da reforma. Então, são pequenos detalhes na análise das regras, de saber qual regra que vai ser melhor para o seu cliente, é que você vai captar esse cliente e vai conduzi-lo no melhor momento de se aposentar. E também entender o contexto que o seu cliente vive. É muito importante você conhecer a história dele, mas não é para ele chegar na sua sala e contar a história de vida, gente. Não é isso, não. Mas eles contam, é uma delícia e tal. Mas é para entender. Essa pessoa, ela tem um tempo de aluno aprendiz, que vai ser contado como tempo de contribuição. Essa pessoa tem um tempo especial, que nós chamamos de tempo qualificado. Olha que chique isso, eu adoro falar tempo qualificado. Um tempo qualificado que vai ter um aumento de 40% no tempo para o homem, 20% para a mulher. Tem um período de trabalho no regime próprio, como servidor público, CPC, né? Na União, em um outro município, no estado, que isso vai contar como tempo de contribuição, desde que não seja aqui, igual. Tem que ser um tempo lá em 80, que não teve tempo no regime geral. Aí concomitante não vai. Aqui não tem como contar, não, tá? Mas é conhecer esse contexto, essa história de vida do segurado, para saber se esse tempo ele vai aumentar, o tempo de contribuição vai aumentar ou não. Então vejam, é criar a sua tabela de regras anteriores à reforma, regras posteriores à reforma, faz a primeira contagem de tempo do seu cliente. Deu antes? Não deu. Então, vamos às regras de transição da emenda constitucional em cada uma delas. Cliente, tem como aumentar o seu tempo de contribuição? Tem como. Você tem um tempo especial, atividade insalubre. Que é um PPP? Esteve sujeito a ruído, agentes químicos, agentes biológicos. Por isso que é importante a questão da adequação legislativa, né? Um marco legal. Por isso que é Porque importante. as pessoas, os clientes vão chegar para você com aquela antiga questão do enquadramento por categoria e falar assim, não, mas eu sou motorista de ônibus, eu tenho direito à aposentadoria especial. E não é assim hoje, gente. Não é da mesma forma, a lei muda, as regras mudam e a lei previdenciária, ela tem que ser no tempo, na época da prestação de serviço, qual é a lei que estava vigente lá. Então a gente consegue reconhecimento? Sim, mas existem os marcos legais, que a gente vai falar numa live só de tempo especial, né, Ana? Nós vamos falar sobre reconhecer o tempo especial, como que faz para identificar o documento, qual é o documento que solicita, quais são as informações importantes desse documento. Porque não adianta você pedir o PPP para o seu cliente, não, nós vamos contar esse tempo aqui como especial. E o ruído é de 30 decibéis.
Nós Não temos vai que dar. saber o PPP da forma que o INSS reconhece ele administrativamente. Ou a própria justiça. Ou você tem apresentado na via administrativa, você tem chance de ganhar ele na justiça. Porque não adianta você apresentar um PPP errado na via administrativa e depois querer consertar ele na via judicial. É mais difícil. É mais difícil. E também, pessoal, entender se estamos falando de uma pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência ela tem um tempo de contribuição diferente para a aposentadoria por tempo de contribuição, a idade reduzida para uma aposentadoria por idade. Então, tudo isso conta. O magistério, se é um profissional que exerce o magistério na educação básica, ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, professor universitário, não conta, não adianta, nem professor de cursinho. Mas entendendo que exerce a atividade de magistério, a contagem de tempo ela é diferenciada também. Então, para tudo isso, é importante criar este método. Não só jogar as informações em software Isso não é planejamento. ou imprimir simulador de INSS. E também você está falando do plus do tempo, daquele tempo que já existe. Mas também nós temos o caso de uma possibilidade de inserir um tempo que não existe. Então, às vezes a pessoa trabalhou, não tem um vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, você vai primeiro para a Justiça do Trabalho e depois trazer para o INSS. Ou um período em que eu fui dono de uma empresa, só que fiquei irregular com as minhas contribuições, eu tenho um lapso temporal em que eu possa contribuir durante esse período, para preencher esse período, né? Eu consigo? E que diferença que isso vai fazer no benefício do seu cliente? Vai aumentar? Vai antecipar a aposentadoria? Vai melhorar o valor? Toda essa análise é planejamento previdenciário. E é para poder chegar no melhor cenário de aposentadoria. Se isso vai melhorar o tempo de contribuição, se isso vai aumentar o valor da aposentadoria. Porque no final das contas o nosso cliente quer o quê? Aposentar. Da melhor maneira possível, né? E o mais rápido possível. Todo mundo quer aqui e agora. Mas nem sempre o mais rápido será o mais vantajoso. Por isso que você vai aprender conosco sobre a melhor forma de identificar os melhores cenários, o melhor valor da aposentadoria e no momento mais adequado para o seu cliente. Você não pode perder, gente. Você não pode perder essa oportunidade. Essa é a primeira live. É a primeira live. Até o dia 3 de fevereiro nós vamos fazer uma live. Uma jornada. Uma live na terça, uma live na quinta. Falando de temas pontuais no planejamento previdenciário. Nós vamos falar de tempo especial? Vamos falar de tempo especial. Vamos falar do período que não teve contribuição, se é possível, como que é feita a contribuição em atraso. Recolhe atraso, conta por tempo, conta como carência. Isso vale a pena? Vale a pena? Pagar, vai fazer um aporte para o governo federal, para a Previdência, né? E quais consequências jurídicas isso tem para o meu cliente? Tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado. Nós vamos falar de um que mais, Ana? De plus no tempo, né? Que a gente passou aqui por cima do tempo especial, nós vamos falar do tempo especial. Mas Aluna aprendiz, período rural, rural, certidão de tempo de contribuição. Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo importante e bom para passar para vocês. Então faça um favor, gente. Compartilhe essa live com aquela pessoa que está querendo aprender a fazer planejamento previdenciário de um jeito diferente, direto, que vai conquistar o seu cliente e fazer o seu faturamento do seu escritório, assim, aumentar exponencialmente no 2022. Vai agregar conhecimento, vai agregar valor ao seu trabalho e você vai ser um advogado independente do judiciário. Quer ser referência no planejamento? Vem com a gente! E por aqui nós finalizamos a nossa live. Foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com a minha sócia, minha amiga Laís e passar todo esse conhecimento, essas dicas. Fique conosco, porque na quinta-feira e na próxima semana nós estaremos juntas aqui e teremos mais. Obrigada a todos! Beijo!